Boa tarde, vamos também dar início ao webinar. O webinar que nós vamos falar hoje é o início de um conjunto de webinars que nós tencionamos fazer na pediatria. Webinars estes que são sempre gratuitos e que basicamente tencionam fornecer informações aos pais sobre determinadas patologias ou mesmo períodos no desenvolvimento da criança para os tranquilizar e para também conhecerem um bocadinho a nossa equipa e a nossa maneira de trabalhar e o tipo de pediatria que nós realizamos. Portanto, como primeiro tema, eu decidi escolher mitos e verdades, o sono da criança, e vou ter logo que partir um bocadinho isto, porque nós, para falarmos do sono, eu precisava logo de 2 ou 3 webinars. Falar do sono num webinar, basicamente tive que, obviamente, que escolher, e obviamente que escolhi pelos mitos e verdades, porque é algo que muitas vezes existe muita informação e que os pais ficam muito baralhados e trazem muitas dúvidas para a consulta, e eu reparo que as dúvidas, a maior parte das vezes, são universais e transversais, e, portanto, vou tentar responder algumas dessas dúvidas no webinar de hoje. Aqui a nível de índice, portanto, vou fazer uma apresentação, depois vou falar do sono da teoria à prática, vou falar então dos mitos e verdades, a rotina do sono e do quarto, como é que o quarto deve estar organizado, fazer alguns conselhos e depois falar também do próximo webinar. Passando então para a apresentação, o meu nome é Vasco Carvalho, tirei o mestrado integrado em Medicina, portanto, tirei o curso de Medicina na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, no Hospital de São João, fiz o meu internato de Pediatria num Hospital de Braga, atualmente coordeno o Serviço de Pediatria no Hospital Trofa Sul, Braga Sul, e também sou fundador do blog Crescer em Companhia, blog esse que tem 2 páginas já associadas, uma no Instagram e outra no Facebook, que eu vos aconselho também a seguir, que é uma página que também vos vou dar conselhos e, mais uma vez, responder a dúvidas que muitas vezes os meus pais me colocam durante a minha prática clínica. O serviço, portanto, o serviço de pediatria deste hospital, o Trofa Sul de Braga Sul, é constituído por um internamento, por um serviço de urgência que funciona 24 horas por dia e por uma consulta externa, e tem uma abertura da nova maternidade que vai acontecer a curto prazo, portanto, estejam atentos que há boas novidades. Portanto, sono, de teoria à prática. Eu, obviamente, que para falar do sono e para falar de algo prático, eu decidi dar uma espécie de um preâmbulo teórico, para vocês também perceberem algum padrão comportamental no sono dos bebês e das crianças e perceberem o que é a normalidade e o que é que não é normal, ok? Portanto, porquê é que nós precisamos dormir? Isto é logo a primeira pergunta que nós vamos fazer. Porquê é que se dorme? Nós dormimos porque sabemos que durante o sono conservamos energia, portanto é um método de conservação de energia. Também durante o sono existe crescimento, portanto durante o sono produzimos a hormona do crescimento. Cerca de 90% da produção de hormona de crescimento acontece durante o período noturno. Obviamente que isto é importante para recém-nascidos, bebés, crianças, adolescentes, mesmo quando já chegamos à idade adulta, a hormona de crescimento tem importância no tónus muscular, tem importância na lipólise. Lipólise é basicamente traduzido por na destruição da gordura, portanto, tem essas funções várias reconhecidas. Depois também tem uma importante função cognitiva, portanto, está associada a mecanismos de aprendizagem da memória. E se vocês se lembrarem, quando nós estamos, por exemplo, ou quando temos um dia assim mais preenchido, ou quando estávamos na escola, em que nós estudávamos muito, por exemplo, mais ao fim do dia, vocês de certeza que se recordam que chegamos já à cama e começamos a dormir e parece que temos a matéria aqui na nossa cabeça, sempre a passar uma vez, 2 vezes, e mesmo no nosso dia-a-dia, quando estamos na nossa rotina, muitas vezes começamos por fazer uma espécie de organização mental do nosso dia e a estruturar o que nós aprendemos durante o dia para tentar organizar essas memórias e transformá-las em memórias de longo prazo. Isso acontece no adulto e acontece exatamente na criança, ok? Portanto, também é importante que a criança durma bem porque é uma forma de estruturar o que foi aprendendo ao longo do dia. Portanto, também tem uma função na regulação do sistema imunitário e também tem uma função na regulação da temperatura. Falamos então da frequência agora da etiologia, quando nós falamos sobre dificuldade em adormecer e despertar motores. Vocês, pronto, eu sou pai e mesmo as pessoas que estão aqui a parte, elas de certeza que serão pais. Uma das primeiras perguntas, quando uma pessoa vai dar um passeio com o nosso bebezinho ainda, com um mesito, um mês e meio, quando nós encontramos um casal amigo, a primeira pergunta é logo, e ele, como é que são as noites? E ele dorme bem? Portanto, existe logo aquele, digamos,
aquele aviso e aquela procura de, sabemos que é algo que preocupa os pais e a mesma própria sociedade está muito atenta à qualidade do sono dos bebés e das crianças. Nós sabemos que 30% dos bebés e crianças têm dificuldade de adormecer e têm despertares noturnos. E vamos tentar já agora desmistificar também um bocadinho de despertares noturnos e vou explicar porque mais à frente. Sabemos também, e agora aproveito só para fazer uma chega, que se vocês tiverem dúvidas durante a apresentação, obviamente podem ir colocando as dúvidas e escrevendo no bate-papo e depois eu, no fim, irei tentar responder às dúvidas que achar mais pertinentes. Portanto, também sabemos que essa dificuldade em adormecer e mesmo os despertares noturnos é multifatorial, portanto, tem fatores paternos. E o que é que eu quero dizer com fatores paternos? Ou seja, está muito relacionado com o tipo de vida familiar que existe, né? Portanto, o trabalho do pai, o trabalho da mãe, a maneira como o pai chega a casa, se trabalha por turnos e trabalha mais à noite, se trabalha mais de dia, se trabalha mais à tarde, o tipo de stress que está envolvido nesse trabalho. Depois, quando eu falo de agregado familiar, o que é que eu quero dizer? O que é que eu quero dizer com isto? Quero falar sobre os irmãos. Não é? Portanto, nós sabemos que eu falei do fator pai-mãe, mas também sabemos que os irmãos têm uma grande influência, obviamente, no tipo de qualidade de sono que nós temos. Nós é muito diferente termos um filho e estruturarmos a rotina de um filho, de termos um filho que está a estruturar a sua rotina com 9 meses, 12 meses, 1 ano e meio, e depois temos o outro filho ou filha com 4 anos e que está numa fase expansiva e que só quer brincar e pinchar e saltar. Portanto, obviamente que isto também influencia. E depois também a própria criança. As crianças não são todas iguais. Não é? E o que para uma criança é estimulante, para outra criança não é tão estimulante. Eu mais à frente vou dar um exemplo prático disto. Portanto, a própria criança é um fator que varia. Portanto, é muito difícil, quando se fala de sono, dar recomendações universais e dizer do estilo: esta rotina, se vocês fizerem esta rotina certinha todos os dias, isto vai funcionar. Isto é muito difícil porque lá está, é multifatorial, ok? Pronto, sabemos que a grande maioria destas dificuldades de adormecer e mesmo os despertares noturnos, para além da componente biológica que existe, que vamos ver porquê, a grande maioria é comportamental. E nós aí é que conseguimos intervir. E é mais nesse sentido que eu vou falar hoje, ok? Pronto, também sabemos que a falta de sono crónico é um precursor para a ansiedade e depressão futuras e tem uma associação à obesidade. E aqui, pronto, mostro só o gráfico do lado, portanto, quando nós temos menor horas de sono, portanto, os gráficos estão mais encostados aqui à esquerda, portanto, que temos, por exemplo, 4 horas na cama, temos uma produção de leptina muito menor de quando temos mais horas de sono em que temos uma maior produção de leptina. E o que é a leptina? A leptina é aquilo que nos dá saciedade. Todos nós já passamos aquelas noites em branco a trabalhar ou a estudar, e que nessas noites em branco em que estamos a estudar ou a trabalhar, o que é que acontece? Nós vamos buscar um snack, e depois vamos buscar outro snack. Ou seja, nós nunca nos sentimos basicamente saciados, queremos sempre mais. Porquê? Porque, obviamente, não estando a dormir, não estamos a produzir leptina, portanto, não nos sentimos saciados, ok? Pronto. E, obviamente, para falar de sono, temos que falar do ciclo de sono-vigília. E para falar do ciclo de sono-vigília, temos que perceber que, obviamente, existe um ritmo circadiano. O nosso dia no planeta Terra tem uma duração de 24 horas e existem sincronizadores externos, ou seja, fatores externos que influenciam esse ciclo de sono-vigília, nomeadamente a luz, o ruído, a atividade física, as refeições, a socialização, ou seja, a estimulação que existe ao longo do dia. E depois temos os fatores endógenos, nomeadamente a melatonina, o cortisol e a adenosina. Eu vou-vos falar desde já, que existe uma conjugação destes fatores, ok? Nós sabemos que a melatonina é uma hormona que é produzida mais no fim do dia e é a principal indutor do sono e está obviamente numa relação, digamos, de simbiose entre a luz natural, portanto, quando começa a diminuir a luminosidade, a melatonina começa a aumentar e nós começamos a ter sono, e depois o cortisol, pelo contrário, é aquela hormona que durante o dia para o despertar, quando começa a vir a luz, e mesmo antes de existir a luz, começa a ser produzida e nós temos aquela sensação de despertar e de ficar despertos e de acordar. Portanto, o cortisol também é um hormônio de resposta ao stress. E também vou voltar a falar dela um bocadinho mais à frente. E depois temos aqui a adenosina. E a adenosina só coloquei aqui também para perceberem um bocadinho a estruturação ao longo do dia, por exemplo. E a adenosina vocês conhecem bem, porque de certeza muitos de nós estamos aqui, tomam um café e também vou explicar a razão da cafeína funcionar, para além de, obviamente, ser um estimulante natural. A adenosina atua em receptores do cérebro, não é? E vai-se acumulando em receptores do cérebro ao longo do dia. E eu quero que vocês pensem na adenosina como detritos, tipo lixo, ok? Portanto, nós ao longo do dia vamos acumulando adenosina no cérebro. Portanto, quando chegamos ao fim do dia, nós precisamos limpar essa adenosina no cérebro. Atenção, obviamente que eu estou a simplificar para se tentar perceber. Ao limpar essa adenosina do cérebro, nós no dia a seguir acordamos fresquinhos, como alface.
O que é que acontece com, por exemplo, com a cafeína e com aquela falsa percepção das pessoas acharem que eu tomo café à noite e não fico desperta? É exatamente por isto, porque os setores onde atua a cafeína é exatamente os mesmos da adenosina. Portanto, se a adenosina já está completamente cheia ou seja, já está a preencher completamente o nosso cérebro, a cafeína não atua, ok? Mas isso não significa que nós não tenhamos um sono reparador, porque não temos, ou seja, não vamos muitas vezes às fases mais profundas, ok? Isto só foi uma parte para vocês perceberem que isto também acontece na criança, portanto, a adenosina vai-se acumulando durante o dia e ao fim do dia vai limpando para no dia seguinte acordar já sem adenosina e fresca. Pronto. E quando nós falamos de ciclo de sono e vigília, temos logo que perceber aqui uma particularidade. E a particularidade que nós temos de falar é que um bebê quando nasce, portanto, um recém-nascido, e os bebês até aos 3, 4 meses, não têm este ciclo regular de sono. Não têm. E se vocês quando falem, e os que já foram pais, os que são pais, e os que vão ser, podem saber disto, o que é, nós quando temos um recém-nascido, ou quando temos um bebê até aos 3 meses, em princípio até aos 3, 4 meses, porquê? Porque é diferente ter um bebê de termo, ter um bebê pré-termo. Muitas vezes quando temos um pré-termo, esta regulação, digamos, do ciclo de sono-vigília atinge-se mais tarde. Mas os bebés até aos 3, 4 meses, pensando num termo, até aos 3, 4 meses, não têm este ciclo de sono. Portanto, o que é que eles têm? Eles têm, em vez de ter um ritmo circadiano, eles têm um ritmo que nós chamamos ultradiano, que é, durante o dia têm vários ciclos de dia-noite, 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 dia-noite. Portanto, ele não diferencia o dia da noite, ok? Portanto, ele neste momento é muito difícil nós estarmos a dizer, olha, tem que desligar as luzes todas para ele dormir, porque ele com 2 meses não está a perceber isso, ok? Porquê é que não está a perceber? Vocês perguntam. Não está a perceber porque ainda está numa fase de maturação cerebral, ok? Vocês não se esqueçam que o recém-nascido, e o cérebro do recém-nascido, vocês têm que interpretar como se fosse uma espécie de um Big Bang. E o Big Bang no início era pequenino, mas depois foi expandindo, foi aumentando, aumentando, aumentando. E o recém-nascido é exatamente igual. Portanto, houve o início do desenvolvimento cerebral, e depois o desenvolvimento cerebral vai se tornando cada vez mais complexo, ok? Portanto, a complexidade não é logo toda, obviamente que não é toda de início, ou seja, vai cada vez tornando-se mais complexo. E esse aumento de complexidade é que se leva com o desenvolvimento cerebral ao estabelecimento do ciclo de sono-vigília, ok? Portanto, é normal, o que é que eu quero dizer com isto? É normal um bebê com menos de 3, 4 meses muitas vezes ter sonos de 1 a 2 horas após mamada. 1 a 2 horas após mamada. Acorda bem disposto, acorda a palrar, acorda sorridente, é porque está a ter um sono reparador. E nós vamos ver a importância disso, de ser um bebê que acorda bem disposto. Pronto, então, a partir dos 3, 4 meses, estabelece então esse ciclo de sono vigília, ainda com vários despertares noturnos, e depois, a partir dos 6 meses, já há aí uma clara divisão entre o dia e a noite. Obviamente que pode ainda haver despertares noturnos, e vamos perceber porquê. Depois, falei aqui só particularmente da adolescência, e a adolescência, só a adolescência dá quase para outro webinar, mas deixo já aqui esta parte, que é, na adolescência é um atraso de fase característico do adolescente, que é aquele início que eu vos estava a dizer de diminuir a luminosidade e começar-se a produzir melatonina no adolescente, isso ocorre mais tarde, ok? Muitas vezes isso ocorre mais tarde. E o que é que acontece? Para além de ocorrer mais tarde, o adolescente já não tem sono, ou seja, acaba de jantar, muitas vezes os pais e a mãe já estão cansadíssimos do dia de trabalho, estão cheios de sono, e o adolescente ainda está super desperto. Existe esse atraso de fase da produção da melatonina. Para além de mais, o que é que eles fazem? Muitas vezes os pais vão dormir, eles começam nos tablets, começam nos telemóveis, vão jogar computador, vão jogar PlayStation, e ainda atrasa mais a produção de melatonina. Portanto, muitas vezes são 3 da manhã e eles estão despertos. Okay? Portanto, é preciso tentar perceber que o adolescente, explicar que isto acontece e perceber que ele tem que ter mecanismos para se defender disto. E, obviamente, quanto maiores os mecanismos, é não haver dispositivos eletrónicos nesta fase terminal do dia. Não é? Pronto, e temos que falar, eu estou aqui a falar de ciclos, estou a falar de ciclos e de ciclos, e nós temos então que passar a falar um bocadinho de como é que é constituído o nosso sono, de que fases de sono é que nós temos. Nós temos 2 fases principais. Temos a fase REM, que a nível de tradução é o Rapid Eye Movement, portanto a fase em que existem movimentos oculares rápidos, e a fase não REM, em que basicamente não existem movimentos oculares rápidos. Pronto, nós sabemos que na fase de sono REM existe uma intensa atividade cerebral, é aquela fase que nós temos ativa, que nós estamos a sonhar, é aquela fase que eu estava a falar no início de que nós acabamos de estudar a matéria, nós temos um dia e estamos ali a processar, ou seja, a pegar na informação e a armazená-la, pegar na informação e armazená-la. Nesta fase, obviamente, como o próprio nome indica, temos movimentos oculares rápidos e temos uma diminuição do tónus muscular. E agora eu ponho aqui particularmente, e aproveito para reforçar, exceto nos recém-nascidos. Okay? O que é que acontece nos recém-nascidos? Muitas vezes os recém-nascidos têm aquilo que nós dizemos que é aquelas mioclonias benignas relacionadas com o sono, que é têm tremores na região perioral, muitas vezes fazem este tipo de movimentos com os braços,
Agora, o que é que vocês devem fazer? Vocês devem valorizar isso e obviamente, devem falar com o pediatra, com o médico assistente, e, se for possível, filmar e tentar perceber se estamos perante um caráter de benignidade. Mas isso pode acontecer nesta fase nos recém-nascidos. E vocês perguntam, porquê é que diminui o tónus? Eu acabei de vos dizer que é a fase do sono em que nós sonhamos. Vocês acham que tinha lógica que nós estamos a sonhar, por exemplo, que estávamos a andar de cavalo ou que estávamos a andar de autodoiço e podermos nos mover? Não. Corre risco, obviamente, de nos magoarmos, nós próprios, as pessoas que nos rodeavam. Portanto, existe sempre alguma lógica neste tipo de fases do sono. Pronto, depois temos o sono não REM, que é um sono profundo, em que há uma diminuição da atividade cerebral, há uma diminuição da frequência cardíaca, ou seja, do batimento cardíaco, a nossa respiração fica mais lenta, e existe também uma diminuição da temperatura corporal, ou seja, é a fase do sono em que nós estamos mais num sono profundo. E agora vocês perguntam-me, mas então, este tipo de ciclos que nós temos, entramos no sono profundo, e depois passamos para o sono ligeiro, e depois voltamos ao sono profundo, como conseguem ver aqui na arquitetura do sono, portanto, nós estamos acordados, vamos para o sono profundo, estágio 1, estágio 2, estágio 3, voltamos ao sono mais leve, depois estágio 1, estágio 2, estágio 3, voltamos ao sono mais leve, ou seja, este tipo de ciclos e de arquitetura existe porquê? Porque é que, se nós pudéssemos dormir em sono profundo 5 horas, porquê é que não o fazemos? Existe obviamente uma explicação biológica para isso. E deixem-me só, ok. Portanto, nós sabemos que a proporção entre o sono REM, aquilo que eu vos falei, mais leve, e o sono não REM vai mudando com o crescimento e acompanha a maturação do cérebro. Foi exatamente aquela fase inicial que vos disse. Sabemos que o próprio ciclo do sono de um bebê, que é um ciclo de 45 a 60 minutos, que é comparado com o adulto, que é muito mais prolongado, 90 a 110 minutos. Portanto, só voltando para trás, estes ciclos que nós vemos aqui, num bebê, portanto, o ciclo 1 e o ciclo 2, são muito mais curtos, ok? Não são de 110 minutos, são de 50 minutos. Portanto, aquilo que eu vos estou a dizer, vocês têm um bebê que tem ciclos de dorme 1 a 2 horas e acorda para o rei e acorda bem, está tudo bem, ok? Ele tem ciclos desse tamanho, ok? Pode ter, de facto, esse tipo de duração de sono e estar a correr tudo bem. Normalmente, quando falamos de pequenos lactantes. E depois também sabemos outra coisa engraçada, que é que o bebê tem muito mais tempo de sono ligeiro no seu ciclo comparado com o adulto. Quem nunca teve a adormecer o seu bebê ao colo com 2 meses e consegue adormecer ao colo, nós sentimos que consigo. A partir do momento em que nós o pousamos, ele acordou. Porquê? Porque ele ainda está numa fase de sono ligeira. Ao contrário de nós, que entramos logo numa fase de sono profunda, depois voltamos ligeiro, depois fase profunda, ligeira, os bebés começam muitas vezes pela fase ligeira e têm uma fase ligeira muito mais prolongada. Ok? Portanto, isto pode acontecer, não é patológico, é normal. Ok? E agora tenho aqui a fotografia também deste cientista, que é o Charles Darwin, e fala aqui da vantagem de ser facilmente despertável. Vocês lembram-se que eu vos perguntei, ainda no slide anterior, que afirmem que, porque é que, se nós pudéssemos ter sono profundo 5 horas, porque é que não temos? E agora vamos ter que imaginar um bocadinho, mas de facto isto é real e tem de facto base científica, que é, nós neste momento chegamos a casa, não é? Pronto, vamos jantar, temos uma família, temos segurança, temos uma casa, a casa está fechada, temos um teto, temos um quarto, temos fechaduras, nós sentimos seguros, certo? E portanto nós dormimos seguros. E obviamente que nós, durante a noite, mesmo adultos, temos vários tipos de despertares noturnos que nós muitas vezes nem nos lembramos, ok? Estamos quase espertos e depois voltamos a entrar no sono profundo. Mas ou seja, se faz o sonho que estamos mais vigios. Se nós nos transportarmos para milhares de anos atrás, eu pergunto-vos, vocês estavam numa savana africana, vocês queriam ter sono profundo de 5 horas? Ou queriam ter um sono que intercalava sono profundo com um sono ligeiro, de forma cíclica, em que vos permitisse ter períodos de vigília durante uma fase em que nós sabemos do dia em que existe um aumento de predadores. Portanto, isto existe uma explicação, ok? E essa explicação é biológica. Nós somos o ancestral desses nossos antepassados, portanto, nós somos a continuidade disso. Portanto, tudo tem uma explicação. O facto de despertar noturnos, existe uma razão biológica. E essa razão biológica tem essa vantagem evolutiva de ser facilmente despertada. Ok? Pronto. E depois eu falo aqui da duração do sono. E na duração do sono, mais do que vocês saberem que, ok, dos 4 aos 12 meses temos que dormir 12 a 16 horas, de 1 aos 2 anos temos que dormir 11 a 14. Isto inclui cestas. Mais do que vocês verem e olharem para este lado e verem o número de horas que é preciso dormir, o que eu quero que vocês interpretem é a variabilidade que existe. Okay? Ou seja, dos 4 aos 12 meses, um lactante de 5 meses, é normal dormir tanto 12 horas como dormir 16. Isto inclui cestas. Isto num período de 24 horas. É muito diferente um bebê que durma 12 horas de um bebê que durma 16. Isto é aquela variabilidade individual que eu vos falei anteriormente. O que é que interessa, então? Como é que nós sabemos ser suficiente? Nós sabemos ser suficiente pela maneira como o bebê acorda.
O bebê quando acorda, acorda apalrado, acorda sorridente, acorda pronto para brincar, sair da cama e pronto, e ir à sua vida, ou acorda, não quer mudar a fralda, está a chorar, faz birra para tirar a roupa, faz birra para tirar a fralda, faz birra para vestir, faz birra para andar, para tomar pequeno almoço, ou seja, isto é a variabilidade individual que eu estava a falar. Portanto, mais do que as horas, é perceberem que há um padrão e há uma variabilidade individual, ok? E há um padrão individual também. Se vocês repararem, isto é da Academia Americana do Sono, que é que faz assim recomendações mais evidentes, vocês reparam que aqui nem menciona abaixo dos 4 meses. Vocês sabem porquê? Porque eles dizem que a variabilidade abaixo dos 4 meses é tanta que é impossível fazer recomendações. Impossível. Portanto, nós notamos que existe uma variabilidade tão grande entre bebés que são saudáveis, atenção, não estou a falar de bebés que são saudáveis, entre bebés saudáveis existe uma variabilidade tão grande que eles nem conseguem arranjar evidência científica para dizer, ok, isto é normal, isto não é normal, ok? Ou mais uma vez, o que é que nós nos baseamos? Baseamos em sinais diretos, ou seja, por isso é que assume importância, pediatra, médico assistente, que é o isolamento estrutural-ponderal, o isolamento psicomotor, a maneira como o bebê acorda, ok? Por isso é que é importante nós sempre adaptarmos isto a cada situação. Pronto. Isto depois vem um bocadinho também na continuidade das horas de sono. Nós, e aqui tenho sempre para aproveitar para falar da importância da cesta nas crianças até aos 6 anos. Pronto. Nós sabemos que isto foi um estudo, isto da Sociedade Portuguesa da Pediatria, é um estudo português, que mostrou que as crianças portuguesas em idade pré-escolar dormem em média 10 horas e 6 minutos, versus outros países europeus que dormem 11 horas e 4 minutos. Portanto, as nossas crianças portuguesas têm um déficit de 58 minutos por dia. Ok? E onde é que estaria o problema? Depois que se foi verificar. Foi-se verificar que o problema estava exatamente na ausência de cesta nesta faixa etária, entre os 4 e os 5 anos. Abaixo dos 3 anos é praticamente, digamos, 2, 3 anos é praticamente universalmente aceita aí. O bebê tem que fazer cesta, ou a criança tem que fazer cesta. Quando nós começamos a chegar aos 4, 5 anos, já começa a haver algumas dúvidas. Mas não, é para fazer cesta, ok? Porquê? Porque nós sabemos que a cesta promove uma alteração qualitativa na memória que envolve a abstração, que nomeadamente o desenvolvimento cognitivo, a linguagem, a plasticidade cerebral, aquilo que eu vos falei de ter uma boa qualidade de sono inicial, ok? E depois nós também vamos perceber que o sono é composto por várias fases que não implicam só adormecer. Portanto, nós não pegamos sono numa criança para adormecer. Existe algo previamente que deve acontecer. E o que eu vos quero dizer isto, com esta particularidade é, nós já vimos que as nossas crianças dormem em média menos que as europeias. Nós já vimos a importância que a cesta tem nestas idades para conseguir atingir pelo menos mais 1 hora de sono que estamos aqui a ver. E para além do mais, também vemos que, como eu já falei previamente, que tem uma importante função cognitiva, seja lá na memória, principalmente na memória abstrata. O que é que acontece exatamente nesta faixa etária, entre os 2 e os 5 anos? É o desenvolvimento da linguagem, ok? É a própria abstração que começa a acontecer nas crianças. Portanto, nós estamos a barrar desenvolvimento, ok? Portanto, o que é que acontece? É preciso estimular, é preciso haver ensino na comunidade, que é como está a acontecer agora, e mesmo nas próprias creches, que muitas delas já assumem isto, de facto, privilegiar a cesta. Pronto, a Sociedade Portuguesa de Pediatria, obviamente, depois estabeleceu mesmo recomendações para cada faixa etária, que podem ser consultadas. Pronto. Nas crianças com menos de 2 anos, aqui eles têm o tipo de duração de sono que devem fazer, que é entre 1 a 3 cestas. Depois, entre os 2 e os 3 anos, o tipo de cestas que têm que fazer e mais ou menos a duração. E aqui eles escolhem sempre o início da tarde, por razões óbvias. Pronto, eu não estou a dizer que a cesta do fim da tarde não possa ser realizada. Normalmente a cesta da transição da manhã para a tarde é melhor para ser realizada porque é aquela que menos se encosta ao período noturno, portanto, é aquela que menos, entre aspas, confunde a criança de transição de tarde para noite, ok? Pronto, e depois também falam aqui das crianças entre os 3 e os 5 anos que devem fazer uma única cesta, de preferência mais ou menos à tarde, com uma duração inferior a 90 minutos. E pronto, era mais uma vez para reforçar a importância que a cesta tem durante todas estas faixas etárias. Passando agora então para a parte mais prática e falando dos mitos e verdades que estão associados ao sono. Bom, um dos mitos que mais se ouve, mas isto é um mito transversal, seja ao sono, seja ao mimo, seja o que for, é que o bebê fica viciado no colo. Isso é mito, isso não é verdade. Ok? E porquê é que não é verdade? Vocês perguntam. Nós temos que, e o nosso trabalho como pais e como cuidadores, é, acima de tudo, criar um ambiente de relaxamento, ou seja, criar um ambiente positivo que o bebê associa ao sono. O bebê é a criança. Ou seja, nós não podemos criar um ambiente de stress
que o bebê e a criança associam ao sono. Nós não podemos transformar esse ambiente num ambiente gerador de problemas. Temos que criar um ambiente que resolve problemas, um ambiente que é de descompressão. Okay? Se nós sabemos que um bebê é calmo ao colo, porquê é que nós vamos dar colo? Se nós sabemos que um bebê no colo se sente seguro, se sente mais protegido, porque é que nós não lhe podemos dar colo? Nós podemos e devemos dar colo. Agora, obviamente, que depois existe uma adaptação ao longo dos momentos. Portanto, um bebê pequenino, 2 meses, precisa de muito mais colo que, obviamente, uma criança de 2, 3 anos. Isso é óbvio. Porquê? Porque a maturação cerebral e a própria autonomia que o bebê tem é muito diferente de 2 meses para uma criança de 2, 3 anos. Portanto, o mito é real, portanto, o bebê não fica viciado no colo. Tem que haver maturação cerebral e crescimento, desenvolvimento psicomotor, para o bebê, de facto, ficar, digamos, autónomo no seu sonho. Isso deve acontecer de forma natural, não, obviamente, forçada. Pronto. E depois, também, outro mito típico, que é se eu dormir no dia, não dorme nada durante a noite. É aqueles tipos de conselho, não deixe o bebê dormir agora, ou depois do almoço nem pensar, não deixe dormir agora, depois chega a noite, ninguém atura, e fica sem sono. Isso é falso, ainda funciona ao contrário. Nós, quando deixamos de dormir uma criança na hora do almoço, ou na hora que ela quer dormir na sesta, ela chega à noite muito mais irritada. Okay? Portanto, é completamente contraproducente. Já falei aqui da importância da cesta e volto a reforçar. A criança tem que fazer a cesta. Os bebés e as crianças têm que fazer a cesta. Pronto. E depois também existe aquela concepção de que deve fazer as cestas do dia com luz para não confundir o dia com a noite. Isto é completamente errado. Ainda mais quando nós falamos como tem 2 meses, em que ainda nem tem o ciclo de sono vigília adaptado. Portanto, não tem sentido nenhum. A criança deve ter um ambiente confortável. Se a criança se sente confortável em dormir num ambiente mais escuro, pode dormir num ambiente mais escuro. Se se sente confortável em dormir num ambiente com mais luz, pode dormir com um ambiente mais luz. Não precisa de haver essa gradação. Nós, quando falamos de ambiente de luz, falamos de luz natural, ok? Luz natural. Pronto, o deixar o bebê chorar e autorregular-se promove a autonomia do sono. Isto é aquela velha máxima de comportamento de extinção, que é algo que eu não concordo, discordo completamente, apesar de obviamente, funcionar, mas funciona muitas das vezes porque eles desistem de vocês, ok? Desistem de tentar. O que é um bocadinho aberrante se quer pensar nisto, que é, vocês colocam o bebê no berço e basicamente esperam que ele adormeça. Pronto. E o esperar que ele adormeça é, ele pode chorar, pode berrar, pode pinchar, podem fazer o que vocês quiserem, vocês não respondem, vocês não dão uma resposta, ou seja, não pegam nele ao colo, não o acalmam, não lhe dão contacto físico, isso não tem lógica nenhuma, ok? Porquê? Porque nós aí estamos a fazer exatamente aquilo que eu vos estava a dizer ao contrário, ao bocado, que é, nós estamos aí a criar uma sensação negativa associada ao sono. Portanto, aquilo que nós vamos fazer é, ele pode até deixar de chorar porque desistiu de chorar, porque para ele já não vale a pena chorar, porque não vai haver uma resposta, ok? Portanto, é um estímulo negativo. E depois também temos aqui outro mito, que é o colar de Amba ajuda no sono. E depois o colar de Amba também, muitas vezes, está associado a ajudar no sono, a ajudar na erupção dentária e a ajudar nas cólicas. Pronto, e eu aqui aproveito para reforçar também a base científica que existe, que é basicamente nenhuma, e sobre este assunto, e também reforçar que não vale tudo, ok? E nós como pediatras e os médicos também, nós temos que estabelecer limites. É um bocadinho como pais, ou seja, tem que haver uma baliza em que o bom, muitas vezes, possa ser realizado e não podemos fugir dessas fronteiras, digamos assim. Nós sabemos que o colar de Amber, seja o colar de Amber, seja os colares que segura, por exemplo, de uma chupeta, está associado ao aumento do síndrome de morte súbita latente. Portanto, eu não posso, obviamente, recomendar algo que eu sei que está associado ao síndrome de morte súbita latente. Por mais que tenha pais que me digam que acreditam que melhorou e que passou e que começou a dormir bem, apesar de eu duvidar, mas não tem lógica, ok? Portanto, eu não posso, obviamente, recomendar isto, para mim é mito. Depois, não se pode usar luz de presença. Pode-se usar luz de presença. Agora, é preciso perceber se precisa usar luz de presença. E vamos ver depois as cores que a luz de presença tem mais melhores. Porquê? Muitas vezes, eu estou a dizer se precisa porquê? Porque muitas vezes os bebés e as crianças, mais do que a luz de presença, têm até das sombras que a luz de presença faz. Portanto, vocês vão tentando perceber onde é que ele se sente confortável. Portanto, depois os bebés têm manhas. O teu bebê tem manhas, ele só adormece assim, ele só adormece assado, ele só adormece assim. Não, isto não é uma questão de ter manhas, ok? E desculpem a gíria, mas é uma questão de maneira como o bebê se sente confortável para dormir. Basicamente, nós, como adultos, temos que ter essa percepção, já temos maturidade cerebral. Nós, quando dormimos, vamos buscar o conforto ou o desconforto. É o conforto. Portanto, o bebê, quando adormece, vai buscar o conforto. Se o conforto for um bocadinho de maminha, se o conforto for um bocadinho de colo, se o conforto for um bocadinho de proximidade, de ouvir o pai ou a mãe cantar, ele vai procurar isso. É normal. Depois, nós, gradativamente, temos que lhe transmitir a segurança de que eu estou aqui, tudo vai correr bem, e o sono em si vai acabar por se desenvolver autonomamente,
mas não precisa de ser forçado, ou seja, não precisa de haver conflito, ok? Até porque depois vocês acabam por a perceber no futuro de que os próprios bebés, acima de tudo, e com a maturação cerebral, acabam por perceber e podem fazer esse jogo, que os bebés numa fase inicial, se vocês lhe esconderem um objeto, o bebê acha que o objeto deixa de existir ou desapareceu, e depois existe uma fase do bebê em que existe mais uma grande maturação, existe uma maior maturação cerebral, em que se vocês esconderem, por exemplo, uma bola atrás das costas, o bebê vai procurar a bola, ok? Isto ele percebe que vocês esconderam a bola e que a bola não deixou de existir. É exatamente isto que eu quero que vocês façam uma metáfora de quando vocês saírem do quarto, ele perceba que, por mais que vocês saiam, ele tem aquele templo de confiança que vocês construíram juntos, mas vocês não deixam de existir, estão ali ao lado, ok? Portanto, é muito bom vocês terem essa percepção. O que é que quero dizer com isto? O bebê, essa maturação cerebral, tem que a ter, ok? Portanto, nós não podemos estar a pedir coisas a um bebê de 2 meses quando ele ainda não tem maturação cerebral. Portanto, isto é preciso ser adaptado ao bebê e à criança e aos elementos dele, ok? Ponto. E depois também, o banho é sempre relaxante e deve fazer parte da rotina para adormecer. Isto é um mito. Porquê? E isto para mim é um mito claro. O banho é relaxante para alguns. Isto tem a ver com a individualidade da criança. Porque há crianças que chegam ao banho, chapinham tudo, levantam tudo, vai tudo à frente. E saem do banho, choram para meter a fralda, choram para secar, choram para vestir, querem andar-nos pela casa fora. Portanto, acham que um banho aí é calmante. Não, um banho aí é estimulante. Portanto, nós temos que perceber a criança que nós temos, o nosso filho. Nós temos que perceber que há filhos de facto e bebés que tomam banho e ficam mais calminhos, tipo, super relaxados, e temos bebés e crianças que nós damos um banho e ficam super acelerados e elétricos. Portanto, nós temos que nos adaptar, ok? E, obviamente, nos adaptar significa que no elétrico e naquele que ficamos estimulado como banho, se calhar não é melhor fazer isso imediatamente antes de deitar, naquele que se acalma, até pode ser uma boa prática fazer antes de deitar, ok? Pronto, e depois o mobile por cima do berço ajuda a adormecer. Mobile, com movimentos giratórios e mesmo com o tipo de música que tem, que a maior parte das vezes é até metálica, não contribui para o adormecimento, a maior parte das vezes até contribui para o contrário, para o aumento estimulado, porque o bebê, obviamente, que numa fase inicial vê muito pouco, mas depois com o tempo vai ver cada vez um bocadinho mais ao longe e vai ter percepção de formas e de cores, e portanto vai fixar no mobile e vai tentar receber informação e a processar a informação. O bebê é tipo, e as crianças são tipo uma esponja, vão tentar processar e descobrir tudo, portanto, eles estão numa fase em que tudo é novidade, portanto, um puxador da porta é novidade, uma caneta é novidade, tudo é novidade. Portanto, ele, quando olha para algo, ele vai tentar perceber como é que essa novidade funciona e tentar incorporá-la e tentar processá-la. Portanto, os mobiles também não ajudam a adormecer. E o bebê não pode adormecer, não, isto é outro mito completo, ok? Mais uma vez, tem a ver com aquele período de maturação cerebral, adaptar, ok? Nós percebemos, o bebê pode adormecer à mama numa fase inicial, obviamente, quando nós começamos a ter 2 anos, nem pensar. Portanto, isto tem a ver com o tipo de maturação cerebral, isto tem a ver com o tipo, nem pensar, ou seja, evitar que adormeça a mama e tentar criar mecanismos para ele se sentir seguro não tendo mama. Agora, com 2 meses não pode adormecer a mama. Obviamente que pode adormecer a mama e vai adormecer a mama. Um recém-nascido, quando mama, se vocês virem um recém-nascido a mamar, o recém-nascido o mamar na mama e o mamar um biberon não tem nada a ver. Mamar um biberon, os biberons correntes, um recém-nascido não faz praticamente força. Um recém-nascido, quando é colocado à mama, tem que fazer força, exercício, aquilo cansa. E para além de cansar, existe outra particularidade que já vamos ver no leite materno, que é o leite materno conter melatonina. Okay? E o leite materno ao conter melatonina, só por si, já está a induzir o bebê a dormir. Okay? Portanto, para além de ser um exercício, para além do bebê estar no quentinho da mamãe, com o cheirinho da mamãe, na calma da mamãe, a mamar e a criar o vínculo, ainda está recebendo melatonina. Portanto, é óbvio que ele vai adormecer. Portanto, é contra a natura pensar que ele não pode adormecer. Porque o fisiológico e o biológico é adormecer, ok? Pronto. Depois o leite materno também estimula a absorção de ferro, ao contrário do leite de fórmula, pronto, e dos outros lácteos. Também sabemos que o leite materno, apesar de ter pouco ferro, e muitas vezes nós temos que suplementar com ferro, é um ferro que tem uma elevada biodisponibilidade, ou seja, está muito disponível para absorver. E depois existem recomendações específicas, que não são do âmbito deste webinar, para quando se deve fazer a suplementação ou não. Depois, a terapia comportamental e a criação de uma rotina são de facto eficazes e resolvem, quando nós estamos a falar de problemas comportamentais, que é que nós estamos a falar mais aqui neste webinar, resolvem mais 90%, segundo a Academia Americana de Pediatria, resolvem mais 90% dos problemas relacionados com o sono. E antes do período de indução do sono, deve haver uma fase de relaxamento. Isto é dos aspectos mais importantes que vocês podem aprender relativamente ao sono das crianças, que é quando nós queremos adormecer uma criança, estamos no período de indução, ou seja, quando nós estamos colo a colo e a tentar forçar a entrar, queremos que ela adormeça, nós estamos no período de indução. Eu vou-vos dar um exemplo prático. Vocês têm uma criança que está a jantar. A criança está a jantar e começa naquela fase embirrenta.
começa a mandar vir, manda uma colher para o chão, começa a chorar, começa a coçar os olhinhos, começa a bocejar, e vocês pegam na criança e dizem, agora tem sono, agora vais dormir. E vocês pegam na criança e levam-na para o quarto. Eu só vos tenho a dizer que vocês já vão atrasados. Porquê? Porque vocês estão a saltar a etapa mais importante, que é a etapa do relaxamento. E a etapa do relaxamento deve acontecer antes de haver manifestações concretas de sono. Okay? Portanto, o que é que deve acontecer? Quando isto acontece, ou seja, quando vocês pegam nela, já estão a transportar para o quarto, ela já manifesta sinais óbvios de ter sono, vocês têm que se adaptar à criança. Okay? Vocês têm que se adaptar ao horário da criança. Portanto, vocês devem jantar um bocadinho mais cedo, vocês devem tirá-lo do jantar um bocadinho mais cedo e começar o período de relaxamento, que vamos falar a seguir, antes do período de indução, ou seja, fazer com que exista uma diminuição da estimulação, que ele entre no quarto, exista uma diminuição da estimulação, uma diminuição da luminosidade, e depois sim, desse período de relaxamento, o período de indução em que ele começa já a manifestar sinais de sono. Portanto, pensem nesta particular e mesmo podem começar a pensar nisso. Quando vocês pegam no vosso filho, mas já está a manifestar sinais de sono, durante o jantar, e vocês pegam, ok, agora estás com sono, já passaram a fase de relaxamento. Portanto, ele já vai entrar numa fase de indução em que vai começar a reclamar por não ter essa fase de relaxamento prévia, ok? Pronto, e um bebê que acorda bem disposto e a palreira é porque dormiu bem. Isto é verdade. E é uma verdade praticamente universal. Portanto, nós sabemos que, isto para um pediatra e um médico assistente, temos bom desenvolvimento centroponderal, bom desenvolvimento psicomotor. O bebê acorda bem disposto e a palreira é porque dormiu bem. Lembra-se daquela variabilidade entre os 4 e os 12 meses, das horas que dormiam. Portanto, um bebê de 12 horas pode ser exatamente igual a um bebê que dorme 16 horas. E para um pai, um bebê que dorme 16 horas, está ótimo. Um bebê que dorme 12 horas chega ao consultório e diz: o bebê não dorme nada. Não é? Portanto, mas é normal. O que interessa é ver este desenvolvimento cerebroponderal, este desenvolvimento psicomotor e haver este tipo de o acordar, o bem-estar ao acordar. Ok? Bom, existe uma grande variação no número de horas dormidas e nem sempre é patológico, já falei disto, não é? Portanto, o stress na vida familiar afeta a qualidade do sono da criança. Isto é óbvio. E também o stress da vida familiar e o próprio agregado, como já falamos previamente, e a calma e o conforto, ou seja, a maneira como o pai e a mãe adormecem a criança, ajudam tanto no relacionamento como na própria indução do sono, ou seja, ajudam nas duas fases, tanto na fase em que ele se tem que relaxar, como na fase em que ele tem de facto de dormir. Pronto, e depois podem dormir no quarto dos pais, isto é segundo as recomendações americanas, até aos 6 meses e pode ser estendido até aos 12 meses. Okay? Depois existem múltiplas teorias, existem mesmo teorias que se estão a desenvolver e que já foram conhecidas de serem os pais que dormem no quarto dos filhos, são os pais que saem nos quartos dos filhos, isto para o filho, entre aspas, nunca estranhar o quarto, mas mais do que tudo, e mais importante do que todos estes mecanismos que existem, é vocês perceberem. O quarto do vosso filho e o quarto em que ele dorme tem que ser um templo, e o templo da calma, o templo de relaxamento. Ele tem que associar aquilo a algo que transmite segurança e bem-estar. Okay? Portanto, seja onde for, esse é o vosso objetivo número 1. E agora eu tentei, no meio desta variabilidade toda, criar uma boa rotina de sono e falar também um bocadinho do quarto. Obviamente eu vos digo que é difícil falar de uma rotina de sono sem conhecer um bebê, sem conhecer o que é que ele faz de manhã, sem conhecer se faz cestas, se não faz cestas, sem saber se ele apanha sol, se ele é estimulado, se não é estimulado, sem saber se ele depois faz a cesta do almoço, sem saber se ele tem atividade física, ou seja, se ele se movimenta, se ele é uma criança que brinca, que salta, que vai ao parque. Portanto, isto tem que ser tudo adaptado. Okay? Nós sabemos que crianças que são muito pouco estimuladas durante o dia, uma criança que não é estimulada de manhã, que até tem a cesta do almoço e que não é estimulada à tarde, vai chegar à noite, chegam os pais, o que é que lhe acontece? Quer ser estimulado. Okay? Portanto, e ao querer ser estimulada, obviamente que vai ter muitas mais dificuldades de adormecer e ter um período de relaxamento e a fase de indução do sono. Portanto, muitas vezes é muito difícil falar de rotina e dizer assim, isto é chato assim, é igual para todos, porque nós precisamos perceber caso a caso o que é que está acontecendo na criança. E no bebê, temos que perceber o que é que acontece de manhã ao acordar, temos que perceber o que acontece durante toda a manhã e o tipo de estimulação que tem e de tarde. Okay? E é isto que exatamente eu quero dizer. A rotina do sono em bebés acima dos 3, 4 meses, é que a preparação do sono da noite começa quando? Com o dia. Portanto, nós temos logo que falar no dia. E é exatamente isso que acontece nas consultas e é isso que nós tentamos pesquisar, médicos, assistentes e pediatras, que é, nós sabemos que os bebés quando acordam de manhã bem dispostos, e mesmo as crianças têm um bocadinho este hábito, porque obviamente são pessoas que percebem do que eu estou a dizer e acabam por fazer isto porque de facto sabem que é benéfico. Durante o período da manhã é um excelente período para haver uma estimulação intelectual. Portanto, o construir puzzles, o brincar com formas, o privilegiar mais a parte intelectual do bebê, ou seja, algo que não seja tão físico. Abrir sempre as persianas, ou seja, a luz natural, ir passear ao parque. É muito importante ter este tipo de ambientação, de ter este tipo de relação com o ambiente externo. Pronto, isto é muito,
Às vezes é difícil explicar aos pais a importância de passear com o bebê em ambiente externo, ir ao parque e deixá-lo contactar com o ambiente externo, porque os pais têm muito medo de que o meu filho pode ficar doente, o meu filho pode. Vocês não se esqueçam, nós vivemos num país mediterrâneo que tem uma temperatura amena, obviamente que chove, às vezes, não é? Mas há países muito piores do que nós. E nós vamos a esses países. Vamos à Alemanha, vamos a países nórdicos e vemos os bebés todos na rua. Ok? Portanto, não são eles que têm que mudar e não são eles que estão mal. Somos nós a que temos que privilegiar mais este tipo de comportamentos. Ok? Portanto, depois falar também da cesta da manhã e do almoço. Portanto, existir essa estimulação intelectual, fazer a cesta da manhã e do almoço, obviamente que isto é adaptado à idade, se for preciso, só faz a cesta do almoço. Depois de tarde, em vez de privilegiar mais uma atividade intelectual, privilegiar mais uma atividade física. Depois, dependendo, isto normalmente depois o pai ou a mãe vai buscar o bebê à creche, ou se não tiver na creche, poderá estar em casa. A parte mais do fim do dia, dependendo se é estimulante ou não, podes colocar o banho, é? Se for estimulante o banho é uma ótima fase, mal chega a casa, porque fica logo arrumado. É? Chega-se a casa, toma banho, depois o bebê está ali a chapinhar e a brincar com a mãe e com o pai, pode colocar a fralda, depois do banho tem aquele horário livre em que normalmente ou o pai ou a mãe estão a preparar o jantar, estão a arrumar a casa, estão a colocar a mesa, e é um ótimo período também para envolver o bebê e a criança para participar e ver as tarefas diárias. Portanto, vocês não devem, mesmo bebés e mesmo crianças, vocês devem fazer com que eles, nestes períodos em que vocês estão a fazer coisas banais para vocês, que são óbvias, que são, digamos, do dia a dia, vocês devem envolvê-los na prática desses exercícios, que é, por exemplo, uma criança de 2 anos pode ajudar a pôr a mesa, ou seja, pode levar os guardanapos, pode ajudar o pai a levar o garfo e a faca, ou seja, ela tem que se sentir útil. Isso é estímulo para ela, ok? Isso não é deletério, ou seja, é um estímulo, ok? Depois, no jantar, obviamente, devem participar, e lá está, são vocês, obviamente, dentro da vossa possibilidade e dentro da vossa capacidade de manter a família funcional, ou não, que é, obviamente, o mais importante. Ouvir os pais a comer, mesmo antes da diversificação alimentar, devem privilegiar isso, obviamente, com um bebê que já com 4, 5 meses em que está no pré-diversificação alimentar, faz bem ver os pais alimentar-se, deve ser um movimento de família, portanto devem sempre alimentar-se conjuntamente, e depois, mal acaba de jantar, e ainda não tem a manifestação de sinais de sono, vocês devem transportá-lo para o quarto. E vocês aqui perguntam, mas eu vou transportar para o quarto o meu bebê e ele acabou de comer e ele vai agora dormir? Não, ele não vai agora dormir, ele vai entrar na fase de relaxamento. E aí é que existe a importância que eu estou aqui a dizer desde alguns slides atrás, que é, antes de haver a manifestação de sono, vocês têm que preparar o vosso bebê. E o preparar o vosso bebê e a vossa criança é nesta fase de relaxamento. Portanto, quando entra no quarto, o quarto tem que estar num ambiente próprio. Ele tem que saber que entrou no tempo, que a partir daquele momento não existe estimulação, existe pouca estimulação, existe uma luz ou pouca luminosidade. A partir dali é sempre em decrescendo, ok? E é por isso a importância de ir para o quarto e de criar estes hábitos. Pronto, antes de ir para o quarto, obviamente lavar os dentes, quando já existe a dentária, o vestir o pijama, são este tipo de hábitos e de rotinas que se vão criando. E eu percebi que depois de jantar, passado 10 minutinhos, vamos para o quarto e começamos no período de descida, ou seja, no período de relaxamento. O quarto, porque o quarto tem uma temperatura considerada mais adequada, que é entre os 20 e os 21 graus. Obviamente deve ser uma divisão da casa com poucos estímulos, não é? Deve ter poucos brinquedos, 2 a 3, com poucas texturas, com pouca luminosidade, ou seja, evitar aqueles brinquedos de plástico duros, com muitas luzes, com muita música, portanto, ser brinquedos mais simples, ok? Mais macios. Pronto, depois deve-se deixar o bebê e a criança escolher como se sente confortável para o relaxamento, portanto, nós obviamente devemos ou seja, devemos sentir que ela está no comando e estamos ali como um observador e vamos participar, ou seja, não devemos ser nós a dizer assim, agora faz isto, agora faz isto, agora faz aquilo. Mesmo na própria estruturação do sono é importante a criança sentir que, ok, deixa-me eu preparar o sono como eu quero, deixa-me eu acalmar e deixa-me eu entrar no meu relaxamento da forma que eu acho que é mais eficaz. Porque ele sabe, de facto, ok? Nós muitas vezes tentamos atropelar este processo e tentamos decidir por eles, mas deixem-nos ser eles a decidir e vocês guiam e obviamente que vão ajudando de vez em quando acham que precisa de ajuda. Pronto, e depois obviamente que temos vários tipos de técnicas, esta é uma delas, que é normalmente quando, por exemplo, temos o berço, isto, eu estou a falar numa fase em que nós estamos a tentar incutir esta rotina do sono, por isso é que eu estou a apostar muito neste tipo de fase, que é o colocar um colchão, temos o berço, é? Agora já camas para bebés que são no chão, o que acabam por ser uma vantagem neste tipo de crianças, neste tipo de bebés, e crianças estão a tentar ganhar a rotina e a autonomia do sono, porque basicamente nunca existe uma passagem do colchão onde ele adormeceu para o berço.
Mas, pronto, muitas vezes nós colocamos um colchão no chão, em que o colchão deve estar encostado a uma parede, e depois o pai ou a mãe deve colocar-se, portanto, deve colocar o bebê, portanto, a parede de um lado, o bebê e a mãe ou o pai, e pronto, e haver esse período de relaxamento, de diminuição de intensidade. Vocês devem, como eu vos digo, não deve ser do estilo, deita-te aqui, senta-te aqui, não podes sair daqui. Não, é de ir diminuindo de energia gradativamente. Vocês não se esqueçam que ele acabou de jantar há 10, 15 minutos, 20 minutos, e vocês estão a entrar na fase decrescente. Ele não precisa adormecer já, vocês estão na fase de relaxamento. Portanto, deem-lhe tempo, ok? Evitar, obviamente, o já agora tens de dormir, o já chega, agora é sério. Tipo, tipo, esse tipo de ordens diretas, qual é a mensagem que lhes transmitem a nível cerebral? Ele quer basicamente passar-me para a emoção, ele não quer relaxar, ele quer saltar etapas, ok? Portanto, deixem-nos fazer esta fase de relaxamento e deixem-nos ser eles a tomar o comando e vocês vão guiando. Estes agora tens de dormir, já está, eu sei que custa, porque obviamente vocês já começam a estar esgotados e começam a estar cansados. Mas isto leva tempo, ok? Isto leva rotina, isto leva basicamente vocês a acreditarem que a rotina do vosso bebê passa muito por este tipo de etapas de estruturação do sono e que existe um crescimento e uma maturação cerebral, ok? E que a maior parte das vezes os distúrbios de sono são comportamentais e não, de facto, patológicos, que isso iremos falar depois noutro webinar. O quarto, falamos das luzes de presença. Nós privilegiamos sempre as luzes vermelhas, laranjas e amarela, e vocês perguntam-se, mas porquê? É fácil. Quando olharem para o pôr do sol hoje, percebem porquê. São as luzes que nós vemos no pôr do sol, é vermelho, laranja e amarelo, e as luzes que estimulam menos o bebê. Os móveis, obviamente, devem estar presos, isto são regras de segurança básicas. O colchão deve ser duro e ajustado ao berço. Isto não usar ninho, eu coloquei aqui um bocadinho também para gerar confusão, não, desculpa, para gerar discussão, principalmente nos primeiros meses. Porquê? Porque nós sabemos que existem diferentes tipos de ninho. Mas, por exemplo, o ninho é ótimo quando nós temos um tipo de sono vigiado. Mas quando nós temos, por exemplo, um bebê de um mês e pouco, e nós temos aquele ninho em que não tem aquela rede lateral, nós sabemos que às vezes os bebés, pronto, ainda têm pouco tons, podem se virar e muitas vezes isto acontece porque eles têm um hábito intraútero, alguns bebés, mas têm um hábito intrauterino, e não sei se já aconteceu quando vocês fizeram um eco, que é, os bebés gostam muito de encostar a face contra o abdômen da mãe, muito, para além de encostar as pernas e tudo o resto, mas gostam muito de encostar a face. Às vezes até se coloca um ecógrafo e está ali a face dela mesmo a olhar para nós. Às vezes o que acontece é que eles, quando passam, e ainda têm não têm um tónus muscular muito ativo, quando nascem ainda não têm essa fase de tónus em que se conseguem virar, ou seja, desenvencilhar, ou seja, traduzindo por miúdos, se eles encostarem a boca e a face a uma parte do ninho em que é um ninho não perfurado, não é? E agora passando um bocadinho de publicidade, que não vou fazer, mas pensem naquele berço que entra dentro da cama, que nós usamos numa fase inicial muitas vezes, e que dá jeito. Esse berço é perfurado por alguma razão. Há ninhos atualmente que são perfurados por alguma razão, porque isto acontece, ok? Portanto, ou procurem esse ninho especificamente, ou então não utilizem o ninho, ou se utilizarem, sejam vigis, ok? Ou seja, naquele período em que ele até está a dormir já 3, 4, 5 horas, não usem o ninho sem rede, de forma deliberada. Portanto, foi mais para vos gerar este tipo de discussão. E pronto, e tentar criar, obviamente, associações de sono positivas, nomeadamente a música, o fazer o pele a pele, haver o objeto de transição, pode ser um boneco, pode ser uma fralda, o haver a sensação de segurança, que é o mais importante, um dos aspectos mais importantes relacionados com o quarto, e a calma e a paciência envolvida no processo. Passando agora para os conselhos finais, também, porque para não me alongar muito mais. Pronto, sabemos que é muito importante ter um horário regular de sono. Existe o ditado deitar cedo e se erguer dá saúde e faz crescer. E é verdade, nós falamos muitas vezes do hábito de deitar. É tão importante o hábito de deitar à mesma hora como o hábito de acordar à mesma hora. Não precisa ser religiosamente à mesma hora, mas não deve haver grande variação. Ou seja, não deve acordar às 7h30 à semana e chega ao fim de semana e acorda às 11h30 ao meio-dia. Não deve. Isso é disruptivo para a rotina do bebê. Pronto, deve haver uma rotina na hora de deitar, sempre com aquela fase de relaxamento e posteriormente a fase de indução. Vocês devem perceber, e aqui é que existe a particularidade individual e ter a necessidade de consultar um médico assistente, um pediatra, ou alguém que tenha alguma compreensão no sono, que é perceber o que é que funciona naquela família. Portanto, é isto que é importante vocês perceberem. Não existe uma verdade universal e não existe algo que nós possamos dizer isto vai funcionar para toda a gente, ok? Nós precisamos de perceber o que é que funciona naquela família, o que é que aquela criança está a ter de estímulo a menos, ou se de facto está associado a uma patologia ou não, e aí, lá está, também a importância de vocês estarem bem aconselhados por pediatra ou médico assistente, porque
algo tão simples como uma dermatite atópica não controlada pode ser disruptivo para o sono de uma criança. Portanto, é preciso o sono ser abordado de uma forma global e não fragmentada. Portanto, ter um ambiente do quarto sossegado com uma temperatura adequada, portanto, a eletrónica no quarto não deve existir, não deve ter fome ao deitar, obviamente deve estar a deitar-se saciado, deve evitar bebidas estimulantes antes de dormir, isto é mais dirigido, obviamente, para adolescentes, e não deve também ingerir líquidos digestivos antes de deitar, portanto, isto é mais naquela fase de transição de crianças em que temos dos 3 até aos 6 anos e deve evitar atividade física vigorosa pelo menos 2 horas antes de deitar. Ok? Isto é também mais dirigido para os adolescentes, porque muitas vezes as crianças são um bocadinho ativas naquela fase terminal do dia, porque chegou o pai ou chegou a mãe, e nós não devemos ser, obviamente, nem demasiado estimulantes, nem demasiado perturbadores, ou seja, deve haver sempre um meio termo e tentar perceber onde é que podemos intervir. E onde podemos intervir muitas vezes é lá está. Fez o banho, tem aquela hora livre, nessa hora livre até pode haver algum estímulo, faz o jantar e depois entra no período de relaxamento, ok?